Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. A palavra de Deus se encontra em Salmos, capítulo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um dos salmos mais lindos, né, igreja? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E toda a igreja diga amém por essa palavra. Amém. Eu estava deitada e Deus me mostrava a palavra do pastor e das ovelhas. E eu falei, Senhor, assim que o meu esposo me chamar de novo, eu vou falar sobre o pastor e sobre as ovelhas. E aqui no culto Deus pediu para mim ler o Salmo 23, que é o Salmo de Davi, onde ele confessa que o Senhor é o pastor e o bom pastor, e que quem tem ele não vai faltar nada. Eu fiquei muito feliz com essa palavra, porque a gente que faz a obra do Senhor e que está na frente do trabalho e quer que as almas se convertam, a gente tem um sentimento de pastor e de ovelha ao mesmo tempo, porque a gente é pastor, mas a gente também é ovelha, porque sem Jesus nós não somos nada, nós precisamos dele, porque quem é o pastor de fato é o Senhor Jesus. Nós todos aqui somos ovelhas e precisamos do pastor, que é Jesus, para nos conduzir a um bom pasto. Mas se a gente achar que a gente só é o pastor e que não precisa de Jesus, nós vamos se perder na caminhada. Então Davi, quando escreve esse Salmo 23, ele escreve confessando e deixando bem claro para todos os pastores que o único pastor é Jesus, o verdadeiro pastor é Jesus, e que nós somos apenas um vaso usado nas mãos dele. Que o verdadeiro pastor é Jesus. Mas o que Jesus faz? Ele levanta o anjo da igreja para ser o pastor no lugar dele, para conduzir as ovelhas. Mas muitas ovelhas, elas não ouvem a voz do pastor. Elas vão embora. Elas acham que é um falso pastor, um falso profeta, que não é verdadeiro e não segue o pastor que Deus colocou. Mas por quê? A palavra de Deus vai dizer que a ovelha, ela ouve a voz do pastor. No Evangelho de João, no capítulo 10, vai falar que Jesus é o pastor, é o bom pastor. E ele vai explicar que a ovelha verdadeira, ela ouve a voz do pastor e segue o pastor. Porque, se você não sabe, a ovelha, ela não tem uma boa audição, ela não escuta direito. Então, se a ovelha não tiver um pastor que está com o cajado na mão, para puxar a ovelha, para não deixar o lobo vir e comer a ovelha será comida pelo lobo. Então a ovelha precisa ter um pastor que guie ela a um pasto verdejantes, como eu li aqui para vocês, que o verdadeiro pastor, que é Jesus, faz deitar em verdes pastos, pastos verdejantes, guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a alma. Por que refrigera a alma? A ovelha pode
pode tomar daquela água em paz, porque o lobo não vai vir para comer. Então, se a ovelha não tiver um pastor que esteja com o cajado na mão, quando vê um perigo, puxa a ovelha, porque todo cajado tem aquela parte que é virada para puxar a ovelha para o pescoço. Porque, como eu já disse, a ovelha não tem boa audição. Então, o pastor às vezes fala com ela e ela não ouve, mas tem o cajado e ele passa aqui no pescoço dele e traz a ovelha, para que o lobo não venha e não traga a ovelha. E o que acontece no mundo espiritual dentro da igreja é exatamente isso que Jesus faz por nós. Jesus, ele nos guia a pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas, para que a nossa alma esteja em paz, não fique perturbada. O lobo vai vir me engolir. Então Jesus nos guarda, nos protege. E a missão do anjo da igreja e do pastor que está na frente do trabalho é cuidar das ovelhas. Ou seja, que seria o lobo nos dias de hoje? O falso profeta, que luta para tirar você dos pastos verdejantes verdadeiros, que é onde você congrega, que enche a sua cabeça para tirar você daqui, para você ir para outra igreja, porque ele quer tirar você daqui, porque ele está interessado no que você tem, está interessado no que a ovelha tem para dar para ele. Porque o pastor, ele dá o pasto, ele dá as águas, mas a ovelha, ela dá a lã, ela dá a carne e ela dá o leite. Toda a ovelha dá alguma coisa para o pastor, ela não fica sem dar. O que significa a carne, a lã e o leite da ovelha? Pode ser um dízimo, pode ser uma oferta, pode ser um voto, pode ser um alimento não perecível, pode ser um alimento não perecível, uma roupa. A pessoa junta uma roupa e traz para doar. Ou seja, a pessoa sempre dá alguma coisa para o pastor. Ela pode limpar a igreja. O que significa carne, leite e a lã da ovelha? Qualquer oferta que a ovelha der no pasto é a carne, a lã e o leite. E o falso profeta não quer que você dá para o seu pastor. Ele quer para ele. Ele não está interessado muito se vai vir o lobo e vai te devorar. Porque o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A palavra do Senhor vai dizer que o verdadeiro pastor, ele dá a vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por quê? A gente não quer arrancar nada seu para pegar para nós. Pelo contrário, a gente quer que você seja guiado a pastos verdejantes, as águas tranquilas, que é o que, igreja? O céu. Águas tranquilas lá, pasto verdejante. Pastos verdejantes e águas tranquilas, que é o que? O céu. O verdadeiro pastor não está interessado na sua lã, na sua ovelha, na sua carne ou no seu leite. Ele está interessado a que você entre no reino de Deus. O nosso único interesse aqui é salvar uma alma, salvar uma vida. Mas é impossível você estar na igreja e não ofertar, porque sempre você vai querer ofertar algo para a obra do Senhor. E é por isso, igreja, que o falso profeta, que é o lobo, ele é interessado em você. Porque você na igreja é lucro para ele, que é falso pastor. Mas você, para nós aqui na igreja, é vida, é salvação. Porque nós temos a palavra para pregar contra o pecado, contra a vaidade, contra tudo aquilo que impede você de entrar no céu. Se não casou, tem que casar. Tem que pôr na cabeça, tem que casar. Se não casar, não entra. Tem que casar. Vai esperar para quê? Os dois se amam, vamos casar. Então aqui você vai ouvir a verdade. O diabo não quer. O diabo não quer que vocês casem. O diabo quer que vocês fiquem amaziados. Porque se você morrer, você não vai entrar no céu. Então o diabo usa o lobo lá fora para falar: não vai na igreja desse pastor, não. Não vai na igreja desse falso profeta, não. Mas a palavra de Deus vai dizer que a ovelha, ainda que ela não tenha um sentido bom de ouvir bem, mas
quando é ovelha, ela ouve. Ela pode ficar um tempo, 2 tempos sem ir na casa de Deus, mas uma hora ela fala: você quer saber? Lá é meu pastor, eu vou lá. Eu vou lá pedir uma oração, eu vou lá porque é ovelha. É ovelha. E quando é ovelha, ela fala, ela lembra, tem um pastor que ora por mim. Então ela ouve a voz do pastor e chega uma hora ela volta para os braços do Senhor. Mas a verdade é, igreja, que você, quando chega aqui, o inimigo ele fica tão furioso e não quer que você chegue, porque ele sabe que através de você vir daqui, vai chegar uma hora que você vai estar com a sua salvação garantida. E a vida abençoada. A vida transformada, restaurada. Você vai estar casado, fazendo a obra do Senhor. E o diabo não quer. Então o diabo usa o lobo para tentar te tirar. Mas Davi escreve o Salmo 23. E o Salmo de 23, no versículo 3, diz: refrigera a minha alma. O que é refrigerar a minha alma, igreja? No inferno é fogo. Fogo e enxofre. E se você for salvo, a alma vai ser refrigerada. O que é refrigerado? O ventilador, o ar-condicionado, é frescor, coisa boa. O corpo vai estar bem, não vai estar queimando no inferno. Então, o verdadeiro pastor refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Porque, igreja, quando vem uma palavra de correção, é a vara de Deus. Deus às vezes usa o pastor aqui no altar para te corrigir, para puxar a tua orelha, para te corrigir, porque você é ovelha. Então a Bíblia vai dizer que a tua vara e teu cajado me consola. Porque se não fosse a vara para te puxar e para falar com você, você não seria consolado. Mas Jesus quer dizer: eu te amo, eu morri por você, eu ressuscitei, estou vivo, estou aqui no céu. Um dia você vai se encontrar comigo. Mas como se você não entrar? Como se o cajado não consolar? Como se o cajado não trazer a ovelha de volta? E sabe qual é esse cajado, igreja? A luta que você passa, que Deus permite, muitas das vezes é o cajado de Deus. O cajado de Deus é a luta. Aí vem a luta, aí você fala: quer saber, está difícil para mim, eu vou para a igreja. É o cajado. Porque às vezes a pessoa está lá no mundo, lá fora, e para ela está tudo bem. Não dá nada, dá tudo certo para ela, não dá nada errado, está tudo certo. Mas e o dia que chega a hora dela? A pessoa que não tem compromisso com Deus, que não tem um pastor para cuidar dela, que não tem um pastor para pregar a palavra para ela. E quando chegar a hora, hoje passou o carrinho da morte aqui na cidade, vocês ouviram, Brodowski é uma cidade, se morrer, passa o carrinho avisando. Meu Deus, a senhora com 53 anos, me doeu meu coração, muito nova. 10 anos mais velha que eu somente. Eu falei: meu Deus, ela perdeu metade da vida dela. Ela poderia ter vivido pelo menos mais uns 30 anos, Senhor. E me doeu aquilo, Senhor. A única coisa que eu pedi: Senhor, eu não conheço essa senhora, mas que pelo menos ela esteja salva. Porque a gente não sabe. Tem um dia e tem a hora para cada um partir dessa vida, igreja. Mas quando a gente partir, que chegar a minha hora, e vai passar o carrinho da morte, está amarrado em nome de Jesus, mas passa o carrinho falando lá meu nome: Cristiana Ferreira da Silva Fulano, com 110 anos de idade. Quando chegar meu dia com esse tanto de ano, amém, glória a Deus, que eu quero viver, Senhor, para pregar a tua palavra. Mas vai chegar um dia, irmã, desse dia ninguém vai escapar, que o carrinho vai passar e vai falar o teu nome, vai falar a tua idade. E a promessa de Deus, igreja, ter vida longa, ter dias bastante. Quantos anos você tem, vó? Quantos anos? 81 anos, é abençoada, é a promessa. Aquele que serve a Deus vive muitos anos. Então, se você está
financeira. Porque se não tiver o dinheiro, não tem o pão, não tem o leite, não tem o refrigerante, não tem a coisa boa para comer. Mas Deus diz, Ele prepara a mesa e ainda Ele unge a nossa cabeça com óleo. E o cálice transborda. Quem quer encher a cabeça com óleo é você ter o Espírito Santo. Você terá o Espírito Santo habitando dentro de você. Quando você ouve a voz do pastor e você vem para a igreja, Ele abençoa tanto a tua vida que Ele abençoa em todas as áreas financeiras e depois te dá o Espírito dele, te dá o Espírito Santo. E por que o cálice transborda, igreja? Porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Porque quando está cheio, transborda, cai para fora, não cabe. Vai ter muita bênção na sua vida espiritualmente em todas as áreas. O último versículo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, você nunca mais vai sair da casa do Senhor. Se você tiver o Espírito Santo, você que está fraco, você nunca mais vai sair. É só vitória. Tem uma luta e uma vitória. Luta e vitória, não derrota. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus, ela tem luta, não tem derrota. Nós temos luta, luta e vitória, luta e vitória. Mas quem está longe da presença de Deus e não ouve o pastor, tem só derrota. Por que Davi venceu todas as guerras? Porque Deus estava com ele. E ele reconhecia, ele falava: eu sei que eu estou vencendo todas as guerras porque o Senhor é comigo. E ele falava: Senhor, vamos comigo, porque se o Senhor não for comigo, eu não venço. E ele vencia todas as guerras, porque Jesus estava com ele dando a vitória. Então, igreja, fica com essa palavra, fica com o Salmo 23, leia toda noite antes de você dormir. Fala: Senhor, eu quero ser cheia da tua presença, eu quero que a minha mesa esteja repleta de fartura, eu quero que as pessoas vejam que eu sou filha do rei. As pessoas têm que ver prosperidade na nossa vida, sim. Tem que ter o carro do ano, sim. É para a glória dele. Se não tiver, glória a Deus, porque a Bíblia fala: contente-se com o que você tem. Mas se você quiser ter a glória de Deus, Ele vai te dar. Ele sabe qual é a sua intenção, igreja. E Ele é Deus para nos abençoar. Se a gente trabalhar, a gente pode conquistar. Só não conquista quem não trabalha. E quem trabalha vai conquistar, amém? E aqui só tem trabalhador nessa noite. Pessoas que têm tudo para conquistar. E não tenha dúvida que você vai sair daqui hoje com o seu milagre, com a sua vitória. Porque Deus entrega para todos nós, nessa noite, muita fartura, muita abundância. A presença, a bondade dele nos alcança. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja?